Vocês estão sabendo, hein? Vocês estão sabendo, hein? Amém, glória a Deus. Passou um friozinho na barriga agora, o Espírito Santo está me falando, mas eu não tenho dúvidas de que você estar aqui essa noite é de fato a vontade de Deus para a sua vida, e eu não tenho outra palavra a não ser a dele para compartilhar e dizer que essa noite é hora da gente se aproximar. Amém? Vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Obrigado pela certeza que ela nos traz de que estar aqui é a tua vontade e é o Senhor, é o teu trabalho, é a tua obra em nós que opera o querer e o efetuar. E eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui essa noite, por cada pessoa preciosa que antes de vir a essa terra o Senhor idealizou, projetou na sua mente e no seu coração para que pudesse ser uma bênção ao chegar aqui. Se alguma área da nossa vida não esteja, Senhor Deus, de acordo com essa bênção, hoje começa a ir a direção a ela. Nós estamos aqui para sermos transformados, curados, libertos e, acima de tudo, filhos e filhas que te adorem em espírito e em verdade, te adorem em tudo que fazem e principalmente glorifica o Senhor através das nossas boas obras. Nos ensina, Senhor, a sermos pessoas melhores. Nos ensina, ó Pai, a sermos filhos que alegram o teu coração com a certeza de que tudo está alinhado com a tua vontade. Desde já, toda obra do mal que por alguma razão possa tentar oprimir a mente e o coração de qualquer pessoa nesse lugar ou nessa transmissão, que o Senhor te repreenda agora e te expulse do nosso meio, porque a partir de agora, a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor, é que governa a nossa mente, o nosso coração, de tal forma que nada ficará para trás, mas tudo será transformado em nome de Jesus. Amém, amados? Bom, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Eu, há pouco tempo, falei aqui com vocês uma palavra sobre os papéis da igreja, e eu falei sobre dois papéis da igreja. Falei sobre comunidade, que é o que traz o aperfeiçoamento, e falei sobre o exército, que traz o senso de missão, traz o porquê que estamos aqui. Não é só um ato comunitário, não é só um ato de comunhão, é um ato de propósito. Sim ou não, gente? Amém? E na terça-feira, no domingo passado, no culto de ceia, eu falei sobre pode baixar o meu retorno aqui só um pouquinho, é o vermelho de baixo, tá? Eu falei esse versículo que eu quero repetir aqui, versículos 13 e 14, diz assim: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo Jesus. Pois foi Cristo quem nos trouxe o que, gente? A paz, tornando-os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Aqui nós vemos uma etapa da comunidade. Falando de comunidade, temos inclusão, vocês lembram disso? Temos o ensino, temos fraternização. E aqui, esses dois versículos, eles trazem a inclusão. A inclusão, ela traz o objetivo de gerar acolhimento, de gerar pertencimento. Quando a gente entra na casa de Deus, ou seja ela qual for, da denominação, você de repente pode baixar mais um pouquinho, está dando microfonia, pode ser a frequência também. Isso. Obrigado. Você entra num lugar e você fala assim, cara, eu senti Deus aqui, eu me senti bem aqui, pô, aqui é a minha casa, eu vou ficar aqui. Quem já passou por essa experiência, amém, gente? O Espírito de Deus confirma, isso traz acolhimento, isso é o senso de inclusão da comunidade, quando se une para expressar fé, para expressar os seus desejos. Isso é importantíssimo, é o que mantém a igreja no trilho da vontade de Deus, não deixa uma igreja se perder
em variáveis emocionais, em carnalidade, faz a igreja se manter dentro de um trilho espiritual em direção à vontade de Deus. Então, a comunidade, ela é importante porque ela traz inclusão, ela traz ensino. Ensino fala de clareza, fala de estado de consciência, fala de motivação. Quando você tem acesso a uma informação e você fala, cara, como é que eu não sabia disso antes? Meu Deus, me perdoa, eu vou para frente, eu vou mudar essa história. E a gente muda, amém, gente? E fraternização, que fala de você celebrar a sua vida. Porque você sabe que você é amado por Deus, você sabe que você tem um lugar que pessoas te amam, você pode não ser perfeito, mas olha para a pessoa que está do teu lado agora. Fala assim para ela, não se engane. Você também não é perfeito. Não é verdade, gente? Quem é perfeito? É Cristo Jesus, não tem jeito. Então, quando nós olhamos para as diferenças com o olhar dele, a gente tem compreensão, a gente consegue entender a bondade de Deus que há em se relacionar entre nós com esse amor maravilhoso. Então a comunidade mantém a gente no trilho, porque do contrário é faísca de um lado, é fogo do outro, né? Enfim. Bom, hoje, quando nós lemos esse versículo, bota o 13 novamente, ele fala, mas agora unidos com Cristo, vocês que estavam longe foram trazidos para perto. A comunidade cristã, ela tem que fazer isso com a sociedade, com as pessoas, trazê-las para perto. E nós precisamos olhar para nós mesmos e tomarmos cuidados com a nossa maneira de pensar e a maneira principalmente que falamos quando a gente quer reivindicar alguma coisa, por exemplo. Porque do contrário, a comunidade perde o efeito, a comunidade ela exclui. E nós já chegamos no acordo de que não há ninguém perfeito, não é verdade, gente? 1 Coríntios, foca aqui, 1 Coríntios 13, versículo 6. 13, 6. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é. Então, a essência da comunidade é, se tem alguém falhando, se tem alguém errando, vamos dar a mão, cara. Vamos conversar, o que está acontecendo? Poxa, teve uma situação assim, 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 qual o problema? Poxa, tem alguma coisa que está ruim? Teu coração, não estou sentindo conexão nisso? Poxa, o que está havendo? E vamos conversar. Comunidade é isso. Comunidade, eu não posso usar a minha fraternização em detrimento da fraqueza do outro. Vocês estão entendendo, gente? Amém? A gente não pode pensar assim. E muitas vezes, em tempos como esse, que muito tem se falado sobre protestos, que eu concordo com protestos, mas a gente precisa saber como protestar, e aí é outra questão, amém, gente? Nós precisamos olhar e ter como base o Evangelho, e não as nossas convicções. O Evangelho, não as nossas conexões. Então, o senso de comunidade, ele protege esse ambiente para que a sociedade, como ela é muito plural, e é difícil lidar com pluralidade, são vários pensamentos, Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a igreja, para que a gente pudesse entender o trilho, o norte da comunidade. E é com base nesses valores de vida que a gente precisa olhar para nós e identificarmos por que a gente não se aproxima. Volta lá para Efésios 2:13. Por que a gente não se aproxima se ele nos trouxe para perto? Vocês estão compreendendo, gente? Porque se ele resolveu um problema de distanciamento, o que nos impede de nos aproximarmos diante de Deus? Nos aproximarmos da casa de Deus, da comunidade de Deus. Ele diz que foram trazidos para perto dele pela morte. E aí a gente precisa ter um pouquinho de humanidade, que eu acho que é o mais perto de uma condição de resolver isso. A gente precisa de uma humanidade, de olhar para Cristo e ver que, ele fez algo por mim que eu não merecia e jamais poderia fazer. Se coloca no lugar de um amigo seu que fez algo muito importante por você, quando você não merecia e quando você não podia. Que você valoriza a data de aniversário dele, que você valoriza qualquer coisa que essa pessoa faça. Por quê? Porque um dia essa pessoa fez o quê? Ela marcou a sua
vida. Agora, Cristo, ele entregou a sua vida diante de tudo que nós sabemos, e confesso que eu particularmente não sei tudo, porque não estava lá, mas olho para a palavra e já vejo que é muito surreal e jamais faria igual. Ele fez para que pudéssemos estar próximos e não distantes. E é sobre um ato de comunidade desse, do céu para a terra, que a gente precisa olhar para a comunidade e encarar que, se Deus estabeleceu a igreja, se Deus estabeleceu a comunidade cristã nessa terra por meio dela, não foi o homem que fez isso, mas foi Deus que veio e a fundou nessa terra. E se Deus fundou a sua igreja nessa terra, homem e mulher, nenhum da face da terra tem autoridade para mudar isso, porque foi o céu que estabeleceu sobre a terra a sua igreja. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? É com esse entendimento. E exercendo o pilar do ensino, hoje, o tema é: sem medo, aproxime-se. Sem medo, aproxime-se. Para você que está na transmissão, meu irmão, minha irmã, boa noite, seja muito bem-vindo. E esse tema é para você: sem medo, aproxime-se. Talvez você se encontre dentro daquela estatística de pessoas que ainda se sente insegura por inúmeras razões que tem a ver com histórias da vida, tem a ver com falsas notícias, tem a ver com circunstâncias que correm por aí, que te deixam inseguro. Quero te dizer, há uma forma de você vencer isso, crendo no Senhor Jesus, que vai estabelecer para você uma estabilidade emocional por meio da fé, para que você possa sair do lugar que hoje aparentemente te traz segurança, mas é a casa de Deus que te mostra a verdadeira segurança. Amém, amados? Preste atenção nesse culto, não deixa nada te atrapalhar, que vai fazer sentido o que eu acabei de falar para você. Pessoal da Itália, meus queridos, beijo, amo vocês. Bom, o que faz as pessoas terem medo de viverem em comunidade, de se conectarem com a casa de Deus? Eu queria falar para vocês que antes de Jesus vir à Terra, a humanidade, ela via uma coisa chamada Trindade, sem saber, obviamente, mas era assim que Deus agia na Terra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde a criação de todas as coisas, os três trabalhavam juntos, faziam tudo juntos. Nada do que existe neste universo, nesta terra, foi feito sem o conhecimento dos três. E aí veio o Filho para a terra. E esse Filho, ele estabeleceu algo incrível, que chama-se uma arma, que é a igreja. E a igreja, ela começou a ser uma ferramenta para os cristãos. O que a ferramenta faz? Ela ajusta, ela aperta, ela coloca no lugar certo, ela trabalha para que todas as pessoas fiquem no seu devido lugar, suas peças fiquem no seu devido lugar. E essas ferramentas, elas não param de ser usadas até que o móvel, ou espiritualmente falando, a pessoa esteja em plenas condições. Não é assim? A ferramenta, você usa a ferramenta toda hora, sim ou não? Não, só quando você precisa ajustar algo. Então, para a igreja agora, pessoa, nós, filhos de Deus, a igreja profética, a palavra, ela é uma ferramenta. Para o adversário, o diabo, nosso inimigo, ela é uma arma e letal. A Bíblia diz, projeta por favor, Mateus 28, versículo 18. Jesus, ele deixa isso claro quando ele cumpriu a missão e estava voltando para casa, afirmando: então Jesus chegou perto deles, dos discípulos, e disse: Deus me deu todo o poder, autoridade, no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. O que significa isso? Andem comigo, se aproximem, tenham paz no seu coração, se permitam ser tratados ou ajustados pela ferramenta, de forma que essa comunidade seja invencível no amor, na fraternidade, na inclusão, no ensino. Amém, gente?
E ele vem batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisa que, eu abro um parênteses agora, dia 18, sábado que vem, 7 horas da manhã, lá na Praia do Recreio, de frente para a pedra lá do Recreio, nós estaremos realizando um batismo com toda a regional. Então, se você não é batizado e quer se batizar e ainda não soube dessa informação, coisa que eu acho, mas talvez veja pela primeira vez, Deus tocou agora, pastor, aqui é meu lugar, eu quero estar aqui, eu vou congregar, ou aceitou Jesus, não tem problema, independente de ficar aqui ou não, quer se batizar? Nós vamos te batizar. Nos procure no final, amém? Bom, então ele vem dizendo, toda autoridade me foi dada, vão, usem essa autoridade, as portas do inferno não podem prevalecer sobre o março, está correto? Errado. Você está na frente de todo mundo, você arriscou, entendeu? Não tem problema não. As portas do inferno não podem contra a graça. Tá certo? O que a Bíblia diz? As portas, você tirou onda. As portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. E muitas pessoas falam, mas pastor, eu sou igreja, na minha casa, eu não preciso. Então, daqui a alguns meses, a gente conversa. Quem sou eu para te julgar, meu irmão? Não tem problema não. Essa é a tua escolha? Ok. Em 12 meses, 1 ano, a gente volta a se falar. Vai para dentro, não amarela não. Mostra que tu é igreja, sozinho. Vocês estão entendendo, gente? Não faz sentido. Não faz sentido. Como é que Deus funda algo na terra para que esse algo se divida? Não faz sentido. Nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade, nós somos o corpo de Cristo. E o Espírito Santo de Deus, que é o auxílio de tudo isso que se junta, cada um na sua função, fazendo o que deve ser feito, de forma que isso gere plenitude. E aí eu lembro de uma expressão que eu já usei anteriormente, sobre muitas pessoas, às vezes, nessa dinâmica de querer crescer, romper na vida e tudo mais, fica comparando o palco dos outros com seus bastidores. Não faz nada de sentido isso. Não faz sentido isso. Deus precisa trabalhar em nossas vidas, porque na hora certa, Mateus 5,16, na hora certa, tudo vai acontecer para que Ele seja glorificado. Como diz, assim também a luz dos anjos de Deus devem brilhar sobre você. É isso que está escrito, gente? Assim também a luz de você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você nasceu para brilhar. Fala assim, você nasceu para arrebentar, meu irmão. Você entende isso? Ele fala, a luz de vocês deve brilhar para que os outros, olha isso, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louve o Pai de vocês que está no céu. Sabe o que acontece? Tem muita gente fazendo coisa boa para mostrar para os outros. Tu não tem respaldo de Deus nisso. Porque Deus não trabalha com orgulhoso. Deus não trabalha com orgulhosa, com vaidade. Não existe isso. Isso são questões da alma que precisam de ferramentas para ajustar e saber que tudo que a gente faz é por Ele e para Ele. Todas as coisas são por Ele e para Ele. Amém, gente? Agora, é fácil? Não, porque estamos numa batalha, estamos numa guerra espiritual. Se a gente der mole, o inimigo ele entra aqui para conquistar aqui. E por isso que a gente precisa da igreja, por isso que a gente precisa estar juntos. Por quê? Porque de vez em quando surge aquela voz. Você está lindo, você está linda. Você pode, nossa, você vai... Aí a pessoa... Vou voar. Vocês veem que eu tenho malemolência, né, gente? A pastora Elane não está aqui porque ela estava um pouquinho gripada, a gente achou melhor que ela não viesse, mas está assistindo certamente.
Ai, meu marido. Na hora de brilhar, paga mico. Bom, meu amor, sou eu, né? Fazer o quê? O que Deus quer? Ele está dizendo, cara, você nasceu para brilhar comigo. Lembra, eu te trouxe para perto. Eu te confiei uma vida, eu te dei dons, te dei talentos, te dei uma família, te dei condições para que você pudesse arrebentar com boas obras. Mas na dinâmica da vida, muitas vezes, nós vamos perdendo o trilho, de forma que o indivíduo sabota o pertencimento. E tudo que Deus quer, agora projeta volta para Efésios 2, versículo 20. Eu vou ler até o 21. E agora, preste atenção nisso, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até, segura aí, Efésios 3, 20 e 21, perdão, 3, só projeto 21. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, fala de indivíduo, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Segura. Muitos conheciam esse versículo, sim ou não? Sim ou não? Mas eu não sei se você conhecia a continuidade. 21. Glória a Deus por meio de você. É isso? Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Sabe o que significa isso? Sozinho. Esquece. Como igreja, você arrebenta. Vamos aplaudi-lo? Vai arrebentar. Vai arrebentar. Vai arrebentar. Agora, sim, Thaís, capítulo 2, versículo 20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. O que significa isso? O ensino na comunidade. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo. O que significa isso? Toda a base tem que ser Cristo. O contrário é do maligno. Simples assim. Ele, 21, mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Por fim, 22, assim vocês também, unidos com Cristo no fundamento, firmes, estão sendo o que, gente? Construídos junto com os outros para se tornarem, olha que coisa maravilhosa, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Isso é maravilhoso. É como se a comparação aqui de um edifício fosse uma construção. Deus construindo a nossa vida como se fosse um edifício. Ele, presta atenção, ele estabeleceu a pedra fundamental. Ele estabeleceu a estrutura como se fosse o contrapiso, que é a igreja, a palavra de Deus, a pregação, os líderes que se colocam diante de Deus, e aí eu faço aqui menção aos líderes de célula que começam essa batalha, que estão hoje na sua casa, fazendo alguns online, outros já presenciais, outros híbridos, trabalhando, orando por essas pessoas que vão se batizar, que vão por revisão de vidas, estão lutando, batalhando, orando. Olha só, talvez você nessa transmissão, até aqui presente, tenha recebido mensagens e ligações, e tenha até, brotado na tua cabeça caramba, fulano, chatinho, perturba, não vou atender não, mano. Vermelho, porque quando tu vê o dedo assim para a esquerda, é caixa, quando tu vê para a direita, é verdinho, vou te atender.
Quando você vê muita gente fazendo um movimento assim na vida, ela está negando muita coisa. Quero te dizer o seguinte, tem uma palavra de Deus te esperando para você jogar um verdinho na tua mente e dizer para ela que nem sempre dias difíceis são motivos de destruição, dias difíceis são motivos de construção. De Deus falar algo bom para você. E essas pessoas estão sendo semanalmente instruídas, trabalhadas juntos como igreja, aprendendo uns com os outros, em vias de discipulado, instituto de vencedores, para podermos fazer com que o acesso de Deus aconteça. O que nós lemos no primeiro versículo? Se aproxime sem medo. Ele trouxe proximidade. E aí a gente precisa entender que o que faz uma obra parar, gente? Aqueles que trabalham com obra aqui, Joãozão, o que faz uma obra parar? Falta de material, falta de recurso, falta de ferramentas, já que falamos delas, falta de trabalhador. Uma boa? Também. Preste atenção, traz o exemplo do edifício da nossa vida para o mundo espiritual. Que ferramenta falta? Que material falta? Que recurso falta? Que pessoas faltam? Todos esses atributos fala de conhecimento, fala de sabedoria e fala de força. E quando a gente olha para a nossa história, nem sempre a gente encontra isso. No momento que a gente precisa avançar na vida, vai diante de uma oportunidade, algo acontece. Mas, pastor, pelo amor de Deus, eu sei que toda hora vem alguém e não acontece. A culpa é dos outros, a culpa é da família, a culpa é... Uai, a gente precisa começar a entender uma coisa. Quando a gente não se aproxima de Deus, tudo que acontece, independente de onde venha e de quem venha, a culpa não é da pessoa. A culpa é desse que não se aproximou de Deus para se conhecer. Porque se você se conhece, você sabe muito bem quem você é, ninguém, nada, inclusive o diabo, tem autoridade e espaço para mexer na sua vida, a não ser que você permita. Tudo na vida é assim, gente. Está no trabalho, vem um caroço lá, te perturbar. Mas não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Isso acontece constantemente em atendimento. A única coisa que eu falo é, qual é o seu limite? Qual é o seu limite? Eu já passei do meu limite. Então, você não tem como reclamar do que você tolera. Vamos encontrar o limite de novo? Qual é o teu limite? Não, eu sei como é que eu vou fazer, então, estou te ajudando. O que você acha que você pode fazer de forma que você não agrida a pessoa? Vocês estão entendendo? Comunidade, ensino. Muitas vezes, as pessoas acham que tem que entregar na mesma moeda, porque o ensino cultural é esse. A pessoa te chama de bobão se você não revidar. E nós ouvimos uma palavra ontem aqui no Arena, do Otávio, dizendo que o maior cargo ministerial é servir. E está correto. E nessa hora de pessoas vindo contra nós, a gente precisa servir. É fácil? Com todos os dedos e mãos e pés? Não. Mas é dessa forma que a gente aprende na comunidade, que a gente tem uma oportunidade do amor vencer. Amados. Amém? Eu quero ler para vocês Lucas, capítulo 11, porque nós já estamos partindo para a parte final da nossa mensagem, mas nós vamos ver aqui Jesus em ação. E com base nisso, eu quero te contextualizar. O capítulo 11, são várias narrativas, são encontros, são situações, não é uma situação, um encontro, uma pessoa. Jesus ele vem estabelecendo limites, tanto na ação do inimigo, na vida de pessoas oprimidas sem conhecimento, e a graça e a misericórdia vem e estabelece ali um fim da parte espiritual, quanto que em direções, limitações, ajustes em pessoas que achavam que sabiam a vontade de Deus
E Jesus veio para que pudesse fundar a sua igreja, pudesse estabelecer a sua igreja aqui na terra e ensinar as pessoas a viverem nela, a andarem com ela e principalmente a serem ela. Amém, gente? E aí, o primeiro ponto que eu trago aqui é o versículo 27 e o 28. Diz assim: quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele. Pensa, olha para mim, pensa nisso. Multidão. E de repente uma mulher vai e grita: ô Jesus! No meio de uma multidão. Como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Imagino eu, com uma mente fértil, que todo mundo aplaudiu. Só que quando Deus quer ajustar as coisas, Ele não usa de empolgação humana, Ele usa a decisão do seu propósito. E aí Jesus veio e disse: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Ele dividiu? Ele falou mal da família? Ele esculachou a mulher? Sim ou não? Jesus trouxe uma verdade. Minha vida está aqui para mostrar que a minha família não possui tudo o que eu preciso para viver. Ela é parte, ela é meio de vida. E Deus tem toda a vida na sua mão. Isso não quer dizer que a nossa família deixa de ser importante. Isso significa que a nossa história tem fundamentos que vêm nos sustentando no estilo de vida até hoje. Valores e princípios que são muito importantes e fizeram parte, fazem parte da nossa personalidade. E está tudo certo quanto a isso. O que muitas vezes se perde, e é por isso que ele colocou mais felizes a questão da obediência a Deus, no ponto de vista que a sua família, nossa família, nos traz até aqui. E Deus quer nos levar até o fim. E a gente precisa olhar para a nossa história e saber que tipo de laços, fundamentos estão hoje deixando de Deus, ou melhor, impedindo Deus de virar a página. E eu acho que pior do que isso, é impedindo a nossa vida de se aproximar a Ele, já que Ele abriu a porta. Vocês estão entendendo? Mas pastor, como assim? Deu um nó na minha cabeça, então Deus não me ama. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você saber quem você é, o que você deve fazer nessa terra e viver 100% tudo que Ele reservou para você. Eu não estou falando de salvação, de céu e inferno, não estou falando nada disso. Eu estou falando de nós sermos plenos, de nós brilharmos nessa terra com boas obras. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exercício para você fazer essa semana. Todo dia você ora e fala assim: Espírito Santo, me traz à memória o que na minha infância eu era super feliz quando eu fazia e hoje eu não faço mais. Deus vai mostrar para você o que talvez você nasceu para fazer e pela circunstância da vida, isso foi retirado de você. E a tua família não é um ato de maldade. A tua família é um laboratório que Deus te colocou para que hoje talvez seja o dia que você aprendesse que ela cumpriu a sua missão. E agora é hora de Deus cumprir a missão dele na sua vida. Amém, gente? E é por isso que Jesus disse: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Um outro ponto muito importante é que quando ele falou isso para aquela mulher, no meio de uma multidão, ele estava estabelecendo um limite. Quando Deus nos chama para fazer algo, nós não podemos negociar o que tem que ser feito, nós temos que fazer. E infelizmente, por uma questão de ignorância, ausência de conhecimento, até mesmo familiares, além de amigos, se levantam contra aquilo que a gente tem que fazer.
E nós precisamos ter habilidade, como ele teve aqui, de não gerar grosseria, lembra do efeito de comunidade? Inclusão, ensino, fraternidade. Nós precisamos usar esses elementos, essas ferramentas, para que a família não se sinta agredida, mas se sinta amada e consciente. Posso ouvir um amém para isso? Amada e consciente. Consciente de quê? De que tem alguém que está arrebentando na vida, que tem alguém que está batendo asas. Muitas pessoas falavam para mim, e hoje, graças a Deus, eu não tenho, se eu ouvir não há problema, mas trago aqui luz para ajudar, dizendo, eu tenho muito orgulho de fazer o que meu pai faz. E em momentos de atendimento individual, eu faço uma pergunta. É muito nobre o que você sente, e é muito nobre quando você fala isso. O reconhecimento e o esforço que você tem de demonstrar que é importante para o seu pai o que você faz da mesma forma que ele fez. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você é feliz? Você é feliz? Seja justo com você, porque essa pergunta não é para, essa resposta não é para mim, é para você. Você é feliz? Você nasceu exatamente para fazer a mesma coisa que ele fez? Você nasceu exatamente para fazer a mesma coisa que a sua mãe fez? Você é exatamente a pessoa que tem que fazer o que a pessoa que te criou fez em vida? Se essa resposta for sim, você tem clareza diante de Deus que é isso, está tudo certo. Agora, se não é, tem algo que você pode fazer, que não necessariamente é dividir, negar no sentido destrutivo, mas é fazer diferente. Sabe qual era a maior honra que nós podemos dar aos nossos pais? Ir, fazer, conquistar o que eles não tiveram em vida. É eles poderem olhar para nós e poder dizer assim, seguiu adiante. Vocês estão entendendo, gente? Seguiu adiante, seguiu adiante. E Jesus, ele veio trazer um limite para essa mulher, de uma forma educada e amorosa, colocando o parâmetro dela, aumentando a visão dela para algo maior, que significa a vontade de Deus, e é a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre a nossa vida, e Ele usa a família para poder a gente aprender sobre isso, amém, gente? Agora, vamos lembrar do diabo ao derredor, trabalhando para destruir, roubar, matar e destruir as pessoas. Ele trabalha de forma que muitas vezes ele nem precisa se esforçar muito, mas ele trabalha de forma que o coração se endureça. E depois desse encontro aqui, Jesus curou uma pessoa, Jesus começou a pregar para a multidão. Projeta, por favor, o versículo 37. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se aonde, gente? À mesa. O que significa isso? Jesus aceitou o convite. Só que a questão aqui é que Deus estava estabelecendo algo para mudar a vida das pessoas. E eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, esse mesmo Deus está fazendo da mesma forma. Ele não está negociando o melhor dele. Ele está cuidando e preparando a igreja para viver e desfrutar do melhor dele. E muitas vezes isso envolve uma palavra firme, uma verdade ao nosso respeito. E eu já falei isso outras vezes, e em nome de Jesus vocês são sabedores, quando Deus nos traz uma verdade, de forma alguma é para nos encurralar na parede como se fosse uma opressão. Não, a verdade ela liberta. A mentira que aprisiona, porque com ela vem o medo. Gente, Jesus entrou na casa do fariseu, eu vou encurtar a história aqui, Jesus entrou na casa do fariseu, ele sentou na mesa com os caras, e ele detonou os caras. Ele detonou os caras. Ele só botou a verdade. Exemplos, né? Não precisa projetar não. 42, ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã,
da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e nem amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ele estava dizendo, vocês são dizimistas, vocês são os ofertantes, mas vocês não cuidam das pessoas, vocês não ajudam as pessoas. Gente, ele é um convidado. Como é que tu é convidado para casa de alguém e chega lá e já começa a dizer, cara, que coisa é essa, rapaz? Esse quadro aí, ô mané. Quem faz uma coisa dessa, gente? E ele detonando, gente, ele brincando. 46 ele falou, ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar, mas vocês mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo essas pessoas a carregar esses fardos. Ou seja, ele vem, meu irmão, com tudo. E o cara era convidado. E aí chega onde eu quero chegar. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa. Projeta, por favor, o versículo 52. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da onde, gente? E assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Sabe o que me chama muita atenção aqui? O início. Pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. Eu apresento para vocês agora um personagem. O nome desse personagem é o Chaveirão. Uma salva de palmas para o Chaveirão, gente. O chaveirão é aquela pessoa que você, na sua rua, na sua criação, na sua história de vida, sempre encontrou essa pessoa encostada no poste, parada na porta do bar, sentada num banquinho, na cadeira da calçada, numa calçada com um jornal na mão bem grande. E geralmente o chaveirão, ele é a pessoa que não é muito social. O chaveirão é aquela que, quando as crianças passam, elas mudam um pouquinho a sua rota, porque não pode atrapalhar quem? O chaveirão. O chaveirão, para a sua família, muitas vezes, é aquele que representa o que comanda, o que tem as chaves, o que faz a coisa acontecer. Sim ou não, gente? Esse é o chaveirão. E aí, a mulher vem e fala assim, chaveirão! E o chaveirão dá aquela sacudida no jornal. Fala, mulher! Pega lá na despensa um pote de arroz. Aí o chaveirão, essa mulher perturba pra caramba, deixa o jornal. E aí ele pega a chave. E aí ele vai pegar o pote de arroz. Esse é o chaveirão. O chaveirão faz assim, ó. Cabelo enrolado aqui. Esse é o chaveirão. Não, não tem cabelo não, estou imitando o chaveirão, gente. Aí ele vai descobrindo coisas que ele colocou há 1 ano atrás, que é o cortador de unha. Tem um abridor. Ele encontrou a chave da despensa. Ele pega o pó de arroz. Foi arroz que a mulher pediu? Mas ele não entrega o arroz sem antes não trancar a porta. Ele volta para a sua cadeira, na sua calçada. Está tudo certo? Tudo certo. Pega o jornal. E aquele molho de chaves ali. E todo mundo passa na rua dizendo, chaveirão, fala. Chaveirão, fala. Chaveirão, fala. É o dono da rua. É o que controla as coisas. E aí Jesus chegou para a comunidade do chaveirão, a comunidade dos controladores,
a comunidade daqueles que têm chave para controlar as portas e os acessos das pessoas. E ele vem e fala assim: ai de vocês, chaveirões, pois guardam a chave. São as chaves? Chaveiro? Pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. Sabe o que significa um chaveirão, pessoal? É aquela pessoa que tem a chave de tudo para a vida, mas não vive. Porque tem chave dos outros, mas nunca tem a dela. É aquela pessoa que tem que servir a todos e uma necessidade de controle absurda, a ponto de, se necessário for, essa pessoa não viver. Porque todas dependem dela, todas precisam dela. E existem chaveirões emocionais que Deus está dizendo: você tem a chave, chaveirão, da porta da sabedoria, da porta que vai mostrar para você uma vida plena, da porta que vai mostrar para você algo maravilhoso, que vai mostrar para você uma vida que você pode usar dons e talentos. E a gente aprende uma coisa aqui muito forte, que é a seguinte: uma vida sem Deus é semelhante a uma pessoa com um chaveiro cheio de chaves, mas só usa uma ou não usa nenhuma. Quando a gente tem necessidade do controle, a gente perde a necessidade da vida, pessoal. E chega uma hora que começa com uma chave, um chaveiro, duas chaves, dois chaveiros, três chaves, três chaveiros e assim sucessivamente. A pergunta que Deus te faz essa noite é a seguinte: qual é a necessidade que você tem de se negar? Quando Jesus colocou um limite naquela mulher, sendo Jesus, ele disse o seguinte: tome conta da sua salvação e das responsabilidades que você tem com a vida que Deus te deu, porque é sobre isso que fará sentido no último dia. E como nós já vimos aqui, projeta de novo Efésios capítulo 3, versículo 20, como nós já vimos aqui, e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos ou imaginamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Ele está dizendo o seguinte: vamos viver esse poder? Vamos ser empoderados através de um novo estilo de vida? Sim ou não? Sim ou não? Então eu quero que você faça um exercício agora. Pode vir, louvor. Eu quero que você... Pode vir, louvor. Eu quero que você levante-se com a sua Bíblia na mão. Se ela for celular, física, não importa. Levante-se. Com a sua Bíblia na mão. Agora eu quero que você também pegue a sua chave. Pelo menos uma. Tem alguns beneficiados que eu pedi as chaves emprestadas, elas já estão aqui no altar. Pegue a sua Bíblia e pegue a sua chave. Bota o versículo 20, por favor. Olha para esse versículo. E agora? Agora, Bíblia em uma mão, chave na outra. Faz assim. Que nem eu estou fazendo aqui. Quem não tiver, simboliza isso com qualquer coisa. Ou se alguém que é parente, tem convívio, estiver do lado e quiser atribuir aí com alguma... Isso. Faz assim. E agora olha para o versículo. E agora? Quem vai ganhar aí na tua vida? A chave ou a palavra de Deus? Pensa. O que te distancia, que faz você segurar essa chave?
Aleluia. O que te distancia, que faz segurar essa chave? Aperta essa chave, se você puder. Se conecta com esses sentimentos. Fecha os seus olhos. Você sabe, meu irmão, minha irmã, você sabe que é hora de você voar, que é hora de você crescer, que é hora de você conhecer realmente quem você é em Cristo Jesus, que é hora de você se conectar com a casa de Deus como nunca antes, ou talvez nunca foi ensinado. É hora de você se conectar, mas para isso você precisa entender que esses sentimentos, estilo de vida, estão impedindo de você de se aproximar e viver o que está nesse versículo. Que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que haja em nós, que haja em você, pode fazer muito mais. Deus quer fazer muito mais do que você vem pedindo ou pensando, mas precisa largar essa chave, meu irmão. Precisa largar essas necessidades que não fazem mais sentido na sua vida, que ficam te enganando, trazendo segurança em momentos difíceis, quando na verdade a tua segurança é estar na casa de Deus, é se prostrar diante de Deus, é confiar em Deus, na sua justiça, no seu amor, na sua graça, no seu perdão maravilhoso. Se você essa noite quer fazer da casa de Deus, da sua igreja, uma fortaleza em sua vida, eu quero que você repita essa oração comigo, levantando a chave. Senhor Jesus, essa noite eu te entrego a minha vida com as suas necessidades. Essas chaves representam no mundo espiritual e natural toda a minha ansiedade, necessidades na alma e no corpo, com pessoas, palavras, alimentos e qualquer ato maligno. Em nome de Jesus, eu quebro, rejeito e renuncio todo pacto, negócio feito por mim ou pelos meus familiares com essas necessidades. A partir de agora, eu entrego, eu confio essas necessidades ao Senhor Jesus e nunca mais serei o dono da vida de ninguém. Nunca mais terei controle sobre a vida de ninguém, inclusive a minha, porque a partir de agora eu aceito o controle, o governo, a autoridade de Cristo Jesus e a sua igreja. E por meio dele e para ele, eu abro mão agora de tudo que me distanciava do meu Pai Celestial. Em nome de Jesus, pega essa chave, largue ela na sua cadeira dizendo: nunca mais você vai dominar a minha vida. Agora pega a palavra de Deus, levante aos céus e diga: meu Deus e Pai, usa a sua palavra como a ferramenta, como a espada que ajusta e limpa as minhas emoções e faz da minha vida uma obra completa, um edifício que faz o teu espírito morar dentro dele, porque de hoje em diante a minha vida vai glorificar o Senhor 100%, para a glória de Deus. E em nome de Jesus eu oro e digo amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Hoje, 21, diga, todos juntos, glória a Deus,
por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém? É isso que o Senhor merece, Pai. A nossa vida por inteiro. Nós chamamos de todo o coração, mas muitas vezes não sabemos amar da forma certa, porque nos falta esse amor. Mas sabemos que hoje nos aproximamos de Ti para conhecer e viver esse amor intensamente. Como já foi perguntado aqui antes, se tem alguém pela primeira vez, eu não sei se aqueles que chegaram, se fazem parte disso, mas se existe alguém que está vindo pela primeira vez ou que já esteja frequentando os nossos cultos, mas nunca teve oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, eu quero que todos fechem os seus olhos agora. E se você está nessa condição, não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero que você levante a sua mão. Se você quer entregar a sua vida a Jesus ou renovar a sua aliança com Ele, levante a sua mão onde você está. Pode baixar. Pai, eu te louvo e te agradeço por essas vidas que decidiram totalmente estar contigo. O que eu te peço é que elas não deixem de se conectar com a tua casa e que a tua casa, com a tua sabedoria, possa fazer com que essas vidas façam parte dessa comunidade, andando no trilho da tua salvação, mas também da tua plenitude. Que o Senhor receba essas vidas e escreva o nome delas no livro da vida, porque a partir de hoje alguém nasceu para uma eternidade. Em nome de Jesus nós oramos e nos alegramos com os céus essa noite. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Graças a Deus. Pode acender as luzes, por favor? Ok. Temos aniversariantes. Rapaz, eu arrumei uma argola aqui, vou ficar com isso até o final. Mas esse negócio não sai, né? Não tem problema não, esse chaveirão vai sair da tua vida em nome de Jesus. Aniversariante dessa semana, temos alguém que fez aniversário, a Luísa, não sei se é hoje, e a Giselda. A Giselda está aqui? A Giselda está aqui? Está online. Vem cá, Luísa, vamos orar por você. Ô gente, mulher de Deus, maravilhosa, vem cá. Zilda, beijo, amamos você também. Estende sua mão para cá, vamos abençoar a vida dela. Pai, eu te louvo e te agradeço pela Luísa, pelo ano que se termina na vida dela e aquele que se inicia, certamente, para fazer com que a tua vontade prevaleça. Nós abençoamos e consagramos a vida dela, o seu coração, para que ela glorifique o teu nome em tudo que ela fizer. Ó Deus, abençoa cada área da vida dela e faça com que ela ande nos seus caminhos de tal forma que nada lhe falte e tudo seja para o Senhor. Assim nós abençoamos o seu novo ano de vida em nome de Jesus. Amém, querido? Super parabéns. Deus abençoe a sua vida. Amém? Obrigado por ter vindo aqui, estarmos conosco. Assim seja sobre a vida da Zilda também, em nome de Jesus. E também quero orar por aqueles que estão na turma do Instituto de Vencedores que terminaram. Tem alguém aqui que terminou o primeiro módulo esse domingo? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Que bom. E tem a galera online, além dos dois queridos ali. Estende a mão para lá, por favor. Vamos abençoar a vida deles. Pai, obrigado pelo fim desse ciclo, dessa jornada que está iniciando uma nova, de forma que eles cresçam, aprendam na Tua palavra como viver nessa terra. Que esse novo ciclo do módulo 2 seja uma bênção, seja revelador, libertador, de tal forma que eles cresçam e multipliquem em tudo que eles fizerem, aonde eles estiverem, para a glória do Senhor. Amém, amados? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Aonde você estiver, toque e prospere, pise e possua, e toda obra do mal saia da sua frente, porque ali o Senhor estará contigo. Amém? Deus te abençoe, arrebente e não esqueça da comunidade, em nome de Jesus. Pai de amor, Tu és
Você tem passado por momentos difíceis? Não sabe que caminho seguir? Lembre-se que para cada problema existe uma solução de Deus. A sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e bons frutos. Quer ser guiado pela unção da sabedoria? Participe da campanha O Segredo da Sabedoria. Setembro, em todas as igrejas Sara.